Quero, antes de tudo, agradecer, em nome da mesa administrativa da Irmandade de São Bento da Porta Aberta, o terem escolhido este espaço para vos reunirdes. Igualmente, cumpre-me agradecer o convite para que este vosso congresso se iniciasse com uma conferência da responsabilidade daquela, isto é, da mesa administrativa. Mas permitam dizer-vos, muito sinceramente, assim como que em segredo, que a escolha da minha pessoa não foi a mais acertada. Há nos corpos dirigentes da mesa muitas pessoas muito mais qualificadas do que eu. Podem ter a certeza absoluta. Aceitei, talvez irresponsavelmente, o desafio. Procurarei não vos adormecer nem desmotivar para a vossa participação ativa, expectável, nos próximos trabalhos. Peço-vos, assim, a vossa condescendência, antecipadamente, o meu agradecimento pela atenção que me irão conceder. Muito obrigado. Como muitos, o Sr. Cónego Fernando Monteiro disse há bocadinho, é a primeira vez, ou pelo menos não são das redondezas de Terras de Buro, talvez seja importante localizar o sítio onde nós estamos. E depois de eu ter escrito este texto, lembrei-me daquela expressão célebre do cardeal Cergeira, quando disse que não foi a Igreja que impôs Fátima, mas foi Fátima que se impôs à Igreja. Neste caso, de São Bento da Porta Aberta, há um certo paralelismo. Isto é, não foi São Bento que se impôs à Igreja, não foi a Igreja que impôs São Bento, mas foi São Bento que se impôs à Igreja e ao povo de Deus. O local em que nos encontramos é local de peregrinos, romeiros e de romarias. Lugar onde, tal como São Bento recomenda aos seus filhos espirituais, cada um de nós, dos que por muitas e variadas razões demandam o santuário que lhe é dedicado desde 1615, como já foi recordado há bocadinho pelo Sr. Cónego, se devem assumir como buscadores de Deus. Por isso, vou começar por vos ler, isto é um dislate, mas enfim, eu já sou muito velho, quando o Sr. Cónego dizia foi, eu dizia, de facto, só de um velho é que se diz foi. Um novo diz é. Pronto, eu não fui sem vergonha, eu sou, ainda hoje, não tenho vergonha, pronto, é assim assumidamente. Por isso vou começar por vos ler um poema que compus sobre estas caminhadas de fé e de oração, uma pobre tentativa de vos ajudar a situar espiritualmente aqui e agora sobre a proteção de São Bento, pai da Europa, como lhe chamou Pio XII na encíclica Fulgens Radiatur, e padroeiro da Europa, como o invocou, faz amanhã, foi aqui recordado, precisamente 50 anos, o hoje beato Paulo VI, na Carta Apostólica Pacis Nuncius. Romeiro sem romaria, quem és? Para onde vais? Onde te levam os pés? Caminhas por entre os rios dos montes, a val e por pontes, seguindo um trilho que sobe, desce. Por que esse esforço em vão? Podes, sabias, transformar em oração os teus passos e os teus suores, cansaços e temores, mudar-te em romeiro com romaria e dar sentido de alegria às dores dos teus pés. Agora, feita esta espécie de introdução ao tema que me propuseram que abordasse, convido-vos a acompanhar-me num pequeno percurso em várias etapas. Um percurso que terá de ser muito curto, atendendo à escassez de tempo e à vastidão do tema. O caminhar juntos para os santuários e o participar em outras manifestações da piedade popular, levando também os filhos ou convidando a outras pessoas, é em si mesmo um gesto evangelizador, como podemos ler na Evangelii Gaudium, número 124 do Papa Francisco. Todos os anos, ao longo do ano, desde há pelo menos 4 séculos, que milhares de peregrinos de todas as idades e origem social ou cultural e dos 4 cantos do país e do mundo se dirigem para o santuário de São Bento da Porta Aberta, a pé, sós ou em grupo, de carro ou autocarro, de bicicleta. Todos querem chegar a este santuário dedicado ao pai e patrono da Europa, São Bento. Uns com aquela fé que move montanhas, outros
simples turistas sedentes de beleza, aqui realçada pelo Sr. Presidente da Câmara, de paz e tranquilidade que se respira neste espaço que é o Parque Nacional da Peneda Gerês e que acolhe e que São Bento abençoa e que daqui buscam um reforço de energias para uma vida plena de preocupações. Mudando a página. Mas afinal, quem é este santo, São Bento, tão amado pelos simples de coração e por intermédio de quem homens e mulheres, jovens e velhos, dirigem a Deus preces de súplica ou de gratidão? São Bento é um dos maiores vultos da história da Igreja. Nasceu em Núrcia, nunca sei que se escreve com S ou com C, Itália, cerca de 480. Há quem discuta esta data, mas ela é comumente aceita. 480, quando o Império Romano entrava em colapso. Dizem os autores que teria colapsado em 478, portanto 2 anos antes. Afastou-se do mundo em busca de Deus, consciente e sabiamente ignorante, como a ele se refere o seu primeiro biógrafo, também beneditino, o Papa São Gregório Magno. Alguns aspectos mais relevantes da vida e obra do Santo Patriarca estão presentes nos azulejos de Querubim Lapa, notável artista plástico português do século XX, no claustro da cripta, e que vos convido a que amanhã possam dar um salto e ver passo a passo a vida de São Bento. São absolutamente notáveis como peças de arte. Depois da fuga de Roma, eu vou rapidamente saltar, porque há muitos episódios, e já leram todos o livro segundo dos diálogos de São Gregório Magno, e é interessante que São Gregório Magno teria escrito 4 livros sobre a vida de santos, e a São Bento dedicou um volume todo, o segundo. Dos outros foi falando, mas a São Bento ele dedica um volume inteiro. Alguns aspectos mais relevantes, como disse, vale a pena visitá-los amanhã no claustro da cripta. Depois da fuga de Roma, descontente com a vida dissoluta desta cidade em fim de império, Bento vai isolar-se numa gruta no Monte Subiaco, onde durante 3 anos, recolhido e afastado do ruído, leva uma vida de oração e austeridade. Romão, um monge de perto, leva-lhe o pão necessário à sua subsistência. É muito interessante, há um monge moderno, contemporâneo, Anselmo Grun, que tem um livro interessantíssimo sobre a espiritualidade de São Bento, e ele analisa estes episódios narrados por São Gregório Magno, não numa perspectiva de interpretação do rigor histórico, mas do rigor ou da interpretação teleológica daquilo que São Gregório Magno nos queria contar acerca daqueles episódios que ele narra, que poderão ser mais ou menos reais, mais ou menos fantasiosos, não interessa. Mesmo recolhido e orante, como um verdadeiro buscador de Deus, Bento sofre várias tentações às quais resiste com denodo e sacrifício. Sofrendo na carne, alcança o conforto espiritual. O seu projeto de vida, que era Deus, vai-se construindo. A fama de Bento não cessa de aumentar, como aqui está representado, na cripta, no célebre episódio escrito por São Gregório Magno, em que a foice de um bárbaro caída num lago profundo e que o Santo Patriarca retira do fundo e devolve intacta, para não falar já da sua ama que o acompanhou até Roma, perante o espanto do seu dono. Esta cena também está representada no santuário em azulejos de outro valor, de outra técnica, mas também igualmente interessantes. Mas a santidade feita de uma vida de luta persistente contra o mal incomodava alguns monges que preferiam uma vida menos exigente. Por isso era necessário eliminar o santo homem. Santo homem é a expressão que São Gregório Magno usa recorrentemente, referindo-se a São Bento. Dando-lhe pão envenenado que um corvo impediu que o comesse. Por isso é difícil encontrar a representação icónica de São Bento que não tenha o corvo com um pedaço de pão no bico. Há algumas, eu conheço algumas representações, mas são muito raras. Ela está presente aqui no santuário, está em todas. E é um dos símbolos do nosso santuário, é o corvo com o pão no bico e o báculo episcopal, que é um acréscimo tardio. São Bento não foi bispo, provavelmente nem sacerdote, mas pronto, a partir de determinada altura os abades passaram a poder usar as insígnias episcopais e por isso se representa hoje São Bento com as insígnias de um bispo. Atento
A fama de santidade do Santo Patriarca, portanto, é aqui vista por o corvo desaparece e leva-lhe o pão envenenado. Todos conhecem isso. O poder do demónio também se manifestou certo dia em que um monge, só e depois e em grupo, não podia remover uma enorme pedra que impedia a normal construção do mosteiro. São Bento, alertado para o facto, lança uma bênção sobre a dita pedra e a pedra foi afastada como se de um peso, se não tivesse peso. E desapareceu. A fama de santidade, eu acho que é muito interessante. Eu já disse há bocado que a leitura desta biografia de São Gregório Magno é poética. Ele, de certeza, que não teve grande interesse no rigor histórico. O interesse foi que o que narrasse tivesse um efeito pedagógico. É a minha leitura e penso que o Dom Anselmo Grune está nesta linha. Eu hoje estou na linha dele. A fama de santidade ia aumentando, mas havia quem duvidasse, como Tótila, rei dos Ostrogodos. Este armou uma cilada que foi desmascarada, tendo Bento denunciado o embuste, e Tótila reconhece o grande poder da santidade de São Bento. Atenta à vida dos pobres, entre eles à vida austera que se deveria viver em cada mosteiro, porém, certa vez a fome bateu à porta do seu mosteiro. Não havia farinha para alimentar, no mínimo os monges, esfomeados, alertaram o seu abade, São Bento. Este tranquilizou-os. Orou, e no dia seguinte 200 medidas de farinha estavam depositadas à porta do mosteiro. A fé remove montanhas. Isto, se o tempo não estivesse contra mim, eu contava-vos uma história, mas bem, para outra ocasião. O estilo de vida que São Bento propunha na regra que ele próprio compôs rapidamente se foi alastrando e novos mosteiros foram nascendo inspirados pela vida que os monges levavam. São Bento, sempre solícito, aconselhava e apoiava os seus filhos espirituais, como no caso da construção do mosteiro de Terracina, em que o santo, em sonho, indicou o lugar e a distribuição dos diferentes espaços mais adequados a uma vida de oração e de trabalho que era e é a matriz dos que seguem a regra que ele nos legou. Como se disse antes, a vida dos monges deveria ser feita... Falar de São Bento faz cedo. Muito obrigado. Deveria ser feita de uma dinâmica equilibrada entre a oração e o trabalho. É a grande novidade da regra. É o equilíbrio, o justo equilíbrio entre o ora e o labora. Cada monge deveria saber que o trabalho manual, no campo ou noutro local do mosteiro, era parte integrante da vida que escolheu, para a sua sobrevivência e ajuda aos pobres que acorriam a cada mosteiro. Ao deixar a casa de seus pais, diz São Bento que seria de família abastada, nobre, gente de poder, não esqueceu ou não abandonou a sua família, nomeadamente a sua irmã gêmea, Escolástica, a quem prendiam laços de amizade familiar e religiosos, já que esta também adotou a vida e a regra que seu irmão tinha composto para os monges. Entre 516 e 540, há uma cena muito bonita, que não vou aqui repetir, que a conhecem, de uma visita que Santa Escolástica fez ao irmão, já no fim da sua vida, e ela queria ir embora, e vem uma torrente, uma tempestade desgraçada, e pronto, e ela ficou ali mais uma temporada. Mas sabem isso. Entre 516 e 541 era bispo de Capua, na Itália, um santo varão, São Germano. À hora em que São Germano morria, São Bento, tendo como testemunha o diácono Servando, viu a alma de Germano subir ao céu. O fim da vida do santo homem, Bento, aproximava-se, já muito próximo. 6 dias antes, anuncia a sua partida, mandando abrir a sepultura. No 6º dia, pediu que o levassem ao oratório, recebeu o sagrado viático e, de pé, com as mãos postas em oração, morreu. Para mim, é o mais belo da biografia de São Bento, feita por São Gregório Magno, é esta parte da morte do São Bento, morre de pé. E aí Cruvim Lapa foi infeliz, porque o último painel de azulejos mostra São Bento num esquife a ser transportado, pois provavelmente ele também foi, mas o símbolo, a riqueza da descrição, da narrativa de São Gregório Magno é ele ter morrido de pé como as árvores morrem de pé, lembram-se da nossa celebérrima atriz, a Palmira Bastos, notável. O mosteiro morreu de pé, em oração. O mosteiro de Monte Cassino acolheu os seus restos mortais na capela de São João Batista, onde
ainda hoje se encontra. Estas relíquias andaram a passear devido a várias convulsões, mas hoje estão lá. São Gregório Magno, referindo-se a São Bento, diz isto de uma forma muito vincada. Eu nunca estudei latim, mas aquilo que eu fui aprendendo pela minha vida, São Gregório começa por esta expressão, fuit vir, que se traduziu em português por houve um varão, um homem, de vida venerável, bento pela graça e pelo nome, que foi dotado desde a mais tenra infância de uma sabedoria de homem plenamente maduro. Este fuit vir, para mim, tem uma carga afetiva e emocional e antropológica e teológica fantástica. Houve um homem, vir. Ele podia ter usado homo, não é? Mas não, ele não quis o homo. Foi vir. Houve um homem. É este gigante da Igreja, o patriarca do monaquismo do Ocidente, que aqui se venera, conhecido por São Bento da Porta Aberta. Vamos a este santuário, assim, rapidamente. Corre às gerações, porque eu ainda não entrei no tema, que é São Bento e Europa, e vou lá chegar. Corre às gerações a lenda nunca provada de que os monges de Cister... É muito interessante, quem conhece a geografia da nossa região, desta região, pode ver que o santuário está no cruzamento de três grandes centros de espiritualidade beneditina. Rendulf, aqui perto, Santa Maria de Burgo, também perto, mais perto até do que Rendulf, Pitões das Júnias e mais longe um quarto que é Fiães, que também era de Cister. Há aqui um dado de natureza geográfica curiosa, é que este santuário está neste cruzamento. Portanto, corre às gerações a lenda, que nunca foi provada, de que os monges de Cister, de Santa Maria de Burgo, aqui ao lado, responsáveis pelo culto do antiquíssimo santuário de Nossa Senhora da Abadia, onde teriam estado antes de ocuparem o mosteiro que hoje é Pousada, que foi mosteiro até 1834, como sabem, para apoiar os peregrinos que este santuário se deslocavam ou, quem sabe, se dirigiam a Santiago de Compostela. Teriam decidido mandar construir um nicho, pequena ermida, dedicada a São Bento. Há outras lendas. Aqui poderiam rezar, repousar e até mesmo dormir, recuperando energias para prosseguirem a sua demanda do santuário pretendido e objeto da sua devoção. Verdade? Pura imaginação dos simples, pouco preocupados com a verdade histórica. Porém, a verdade histórica surge em 1980, no ano em que se comemoraram os 1500 anos do nascimento de São Bento. É curioso, quando o mundo cristão comemorava com imenso júbilo os 1500 anos do nascimento do santo patriarca, pois foi neste ano que o saudoso professor Dr. Cónigo Avelino de Jesus da Costa, ilustre membro do Cabildo Bracarense, catedrático da Universidade de Coimbra, descobriu que um documento que revela que a primeira ermida foi mandada construir em 1614 pelo visitador da Arquidiocese de Braga, o cônego Manuel Pinheiro Figueira, para facilidade dos fregueses, e que no ano seguinte, ele deu-lhe um prazo muito curto, no ano seguinte, de 1615, em junho, já a ermida estava pronta, era requerida a necessária permissão para se celebrar a primeira missa. Esta é a verdade dos factos. O resto pode ser, pode não ser. O padre Avelino Jesus Costa demonstrou, o documento está no Arquivo Distrital de Braga. Nasce assim o Santuário de São Bento da Porta Aberta, que por muitos anos manteve a porta principal gradeada, que não impedia a contemplação da imagem de São Bento, protegendo igualmente o seu interior de alguma intenção menos piedosa. A imagem de São Bento, que não é esta que está ali agora, deveria ser interessante. Não muito grande, como diz o documento, era de vulto, de 4,5 palmos de alto, muito bem pintado. E porque a porta não fechava, agora as palavras são minhas e de muita gente, o santuário passou a ser designado até hoje por São Bento da Porta Aberta. Os investigadores garantem-nos que até aos princípios do século XVIII, mais ou menos, a pequena ermida não seria o centro de culto com grande ocorrência de devotos do patriarca dos monges do Ocidente. Em 1758, porém, já há registros que nos informam do afluxo de peregrinos em número muito elevado.
O acima citado investigador e sábio, professor conibricense, Avelino de Costa, informa, baseado em documentação fidedigna, que à ermida de São Bento acodem muitos devotos e é frequentada a sua imagem nos dias do seu orago e em muitos mais dias do ano pelos muitos milagres que obra em sua imagem. Quase 100 anos depois, dezembro de 1845, já se referia que é notável pelo numeroso concurso de romeiros que aí se juntam em quase todo o ano, sendo mais célebres os dias do primeiro sábado da Quaresma, de 21 de março, o dia da morte de São Bento, o dia dos prazeres de Nossa Senhora, esta é uma coisa do rito bracarense, não é? A festa dos prazeres de Nossa Senhora, no dia 11 de julho, festa da grande festa de São Bento, e 10 de agosto até a Assunção de Nossa Senhora. Com o rodar do tempo, o número de peregrinos, muitos milhares a pé ao longo do ano, a ermida torna-se muito pequena para acolher todos os que, às vezes de muito longe, rumavam a venerar São Bento, agora já bem conhecido por da Porta Aberta. Simultaneamente, as esmolas e os votos preciosos iam aumentando. Estes dois fatores levaram ao início da construção do atual templo em 1880, o que está aqui à nossa frente. Em 1885, a 10 de julho, às 9 horas da manhã, agora leio o texto da época, procedeu-se à cerimónia litúrgica, seguindo-se em tudo o ritual de Paulo V. Houve também uma bela procissão, levando-se em triunfo o glorioso São Bento para o seu novo trono. Este é um texto de um célebre capitular de Braga, o Cónigo Molho de Faria, que escreveu um livro que foi reeditado já várias vezes, está esgotadíssimo, São Bento da Porta Aberta, e a última edição, creio que é de 1947. Estava deste modo solene, benzida à Capela Mor, e as obras terminaram em 1895. Continuando. As portas do Santuário de São Bento da Porta Aberta abrem todos os dias cedo e fecham tarde, cada dia do ano, todo o ano. E durante o mês de agosto até estão abertas dia e noite. Aqui aguarda os peregrinos um amigo, um confidente. E é este aspecto do amigo e confidente que eu gostava de sublinhar para a vossa atenção. Quem vê um peregrino em frente à imagem de São Bento, em silêncio, dialogando, pedindo, suplicando, agradecendo, não fica insensível. Como não fica insensível ao ver os milhares de peregrinos que dão a volta de joelhos ao santuário, rezando com os pés, na expressão muito bonita de um autor protestante do século XX. Em silêncio orante, sozinhos ou em grupo, muitos milhares de homens, mulheres, novos ou velhos, chegam de toda a região, de todo o país e de muitos outros pontos de todo o mundo. Rezam com todo o corpo e mente. O sangue dos pés ou dos joelhos, o cansaço ou simplesmente uma forte expectativa são verdadeiras orações dirigidas a Deus por São Bento. E os amigos e confidentes de São Bento chegam de todo lado, da beira-mar, do interior, de longe, às vezes de muito longe ou de perto, de todo Portugal, do estrangeiro, sozinhos, em grupo, em família, por caminhos estreitos e pedregosos, subindo por veredas difíceis ou descendo por encostas acidentadas, por estradas nacionais a pé, correndo grandes riscos. Normalmente, o Sr. Arcebispo já várias vezes pediu que se fizessem os caminhos para que os peregrinos a pé pudessem vir com alguma segurança. Quem já fez estes caminhos de noite, por exemplo, sobretudo no verão, ver as dezenas e dezenas e dezenas de jovens e velhos que vão a pé, correndo o risco de vida. Daqui há 2 anos o Sr. Cónigo esteve no funeral de uma vítima de um atropelamento de um peregrino, de uma senhora, pensou, que vinha para São Bento da Porta Aberta a pé. Muitos fazem a sua peregrinação, a caminhada orante pelo fresco da noite, rezando. Outros, muitos, vão de transporte próprio, outros, de qualquer outro modo. Chegados ao santuário, é tempo de dar graças a Deus por São Bento, ou pedir uma graça de deixar um ex-voto, cravos, muitos cravos, figuras de cera ou até sal. Ainda fazem promessas de pagando o sal. O sal foi muito importante para a conservação dos alimentos, era um bem precioso, por isso era oferecido ao santo, ao São Bento. O salário. Daí veio o salário, por exemplo. E cada vez mais frequentemente deixem ecografias de bebés ou de algum órgão doente. É muito bonito ver uma ecografia
de um bebé dedicado a São Bento pelo pai e pela mãe. É enternecedor. Pede-se e implora-se. Seria extremamente interessante fazer-se um estudo sobre as cartas que são dirigidas a São Bento. Em português, em portunhol, em francês, porto-francês, franco-português. São deliciosas. Só se escreve assim a um amigo. Muito grande. Bem, pede-se por um filho salvo de uma doença grave, um amor reencontrado, um bebé que se deseja ardentemente e que tarda, um irmão desavindo, um vizinho que atormenta, um casamento que treme. Entram na igreja, sobem ao trono, onde está a imagem do amigo, o Senhor São Bentinho. Só aqui é que nós tratamos os santos por este diminutivo, o Senhor São Bentinho, não é? Só os amigos é que nós tratamos assim. Aí falam-lhe com o maior e melhor amigo. Tocam-no, afagam as suas vestes. Agora a Irmandade teve que mandar retocar a imagem porque a tinta estava toda delida, havia sítios onde era só madeira. As pessoas gostam de tocar, como nós fazemos às fotografias dos nossos pais que já partiram. Pegar nelas, dar-lhe um beijo, afagá-las. Não é superstição, é fé. O Papa, na Evangelii Gaudium, refere a esta devoção dos símbolos que tem que ser respeitada e acarinhada. Afagam nas suas vestes, beijam a imagem como se fosse um familiar muito próximo. Outros ficam de pé ou de joelhos diante de São Bento, deixando o coração falar de tudo, mesmo e talvez sobretudo dos segredos que só ao Santo Patriarca querem dizer. E há pessoas que passam ali minutos e minutos paradas em oração. A devoção ao Senhor São Bentinho vai de par com a devoção tão portuguesa à Nossa Senhora. Por isso, são inúmeros os peregrinos que rezam o terço enquanto de joelhos dão a volta ou voltas ao santuário, fazendo uma oração intensa que envolve o corpo e o espírito. Sim, em São Bento da Porta Aberta, a religiosidade dos peregrinos não é uma abstração. O corpo sintoniza-se com a alma, formam um todo que não raras vezes quem está de fora sente que ali e aqueles devotos estão de facto em oração com todo o seu ser, nem anjos, nem demónios, simplesmente homens, mulheres ou crianças de corpo e alma. Quem pode ficar indiferente perante esta amizade profunda e tão verdadeira para com São Bento, o Senhor São Bento da Porta Aberta, o São Bentinho. Mas a São Bento da Porta Aberta chegam também simples turistas, sequiosos de pararem e deixarem-se fascinar pela beleza e pela tranquilidade que envolvem o santuário. São muitos os que demandam estas paragens buscando a paz que aqui se respira. E muitos sentem-se interpelados por aquela religiosidade dos simples, uma religiosidade profunda, séria e sentida. Deixem-me... Eu vou ser muito rápido. Eu vi com a minha mulher uma das cenas mais belas da nossa vida, ao ano passado, fez agora um ano, em agosto, de um homem, eu teria 40 anos, que fazia a volta ao santuário de joelhos e era amparado por duas meninas, gêmeas provavelmente, irmãs, que ora pegavam, abraçavam o pai por cima, ora nos cotovelos, apoiando, dando-lhe ânimo na simplicidade e na falta de força daquelas crianças. De facto, foi um espetáculo de oração. Foi um tratado de teologia. Eu não sou teólogo. Vai-me corrigir. As dores, as marcas da caminhada, o suor e o sangue aos pés de São Bento são orações que transformam os rostos com traços de alegria e de serenidade. Outra página, isto é longo. Ao terminar o século XX, em 1994, a mesa administrativa decidiu, face ao aumento do espaço, fazer algumas obras. Eu vou avançar. Portanto, ampliou-se, fez-se a cripta, que podem ver amanhã, um grande espaço. A nova mesa fez a Capela das Confissões, porque a procura do Sacramento da Reconciliação é muito grande, nomeadamente no fim de semana e nos períodos de maior afluência, junho, julho, agosto, setembro. Portanto, era necessário criar um espaço para a administração desse sacramento, permitindo que um número maior de peregrinos pudesse, como era a sua vontade, reconciliar e termos sempre sacerdotes disponíveis. Temos rapidamente um posto de enfermagem e depois casas que estão à vossa disposição e este hotel onde estamos.
Acabei de fazer... São Bento da Porta Aberta, agora fica arrumado. Acabei de fazer um esboço rápido, incompleto e decepcionante para vossas excelências, mas como disse no início, outras pessoas mais qualificadas deveriam fazer o que eu não deveria fazer. Vou passar ao segundo item desta palestra, São Bento e Europa. Esforcei-me por, na primeira parte, dar uma muito pálida ideia da vida riquíssima do homem de Deus, como lhe chamou o seu primeiro biógrafo, São Gregório Magno, e da morada aqui, às portas do Gerês, perdoem-me o exagero, de Bento de Núrcia, o nosso São Bentinho da Porta Aberta. Como o relógio não para, e ainda bem, é chegado o momento de passarmos a outra sequência. Lina, vamos lá outro. Então, de São Gregório Magno. Não quero que ignores que o homem de Deus... Bate a letra com a careta? Não. Não? É para trás. É para trás. Então, vamos para trás. É esse. É aqui. Isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto que vale ter um amigo assim. Não quero que ignores que o homem de Deus, entre tantos milagres com que resplandeceu no mundo, brilhou também de modo não menos admirável pela sua doutrina, porque escreveu para os monges uma regra notável pela sabedoria e muito clara na sua linguagem. Se alguém quer conhecer mais profundamente a vida e os costumes de Bento, poderá encontrar no próprio ensinamento da regra que escreveu todas as ações do seu magistério, porque o santo varão, não poderia ensinar outra coisa senão o que ele mesmo praticou. São Gregório Magno. Em 593, este Papa, filho espiritual de São Bento, escreveu a primeira biografia, com rigor e o sabor, como disse, das agiografias da época. E esta biografia tem uma particularidade que explica como o santo era visto já pela Igreja. De facto, São Gregório Magno inicia o escrito com estas palavras que referi há bocado. Fuit vir. Isto é muito interessante e eu lamento não saber latim. Aqui há tempos o Sr. Cônego tinha-me pedido que eu fizesse uma reflexão sobre São Bento e eu vi-me até um bocado atrapalhado, já está tudo dito. E depois encontrei um texto que me agradou particularmente, que foi o modo como São Bento começa a regra e como a acaba. É engraçado. Pronto, adiante. Houve um varão, isto é, um homem viril e determinado, destemido e aguerrido de São Bento, que foi, na realidade, um Miles. São Bento fala muitas vezes, e os exegetas lá da regra debatem muito o que ele quer dizer com militância, esta ideia de que o monge tem de travar um duplo combate temporal e espiritual. São Bento várias vezes vai buscando esta palavra, depois há interpretações que não me cabe nem sei fazer. Um guerreiro dos combates mais difíceis que o homem pode travar, um combate para se tornar um santo, lutando contra as tendências que podem desviar do bem, numa palavra de Deus. Não é por acaso que São Gregório Magno se refere a São Bento como o homem de Deus. Além disso, a vida e herança de São Bento reflete-se na regra que deixou e tem inspirado multidões de homens e mulheres ao longo de quase 1500 anos. Pode dizer sem receio que São Bento é um gigante construtor da Europa. Graças aos seus inúmeros mosteiros que no silêncio, na oração e no trabalho moldaram o espaço, as mentalidades e os diversos aspectos da cultura humana, desde a agricultura, à arte, à filosofia e a tantas outras áreas do saber humano. Por isso, São Bento tem merecido dos Papas, nomeadamente dos últimos, e aproveito para dizer que vos vai ser oferecido um livrinho que a Irmandade editou, com os textos mais notáveis dos últimos Papas, Pio XII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. E há depois um texto anexo notável do Cardeal Ré, que também vale a pena estar, não é Papa, nem será, com certeza, mas é um texto muito interessante. Por isso, São Bento tem merecido dos Papas um carinho muito especial, apontando-o como inspirador de uma necessária e urgente renovação espiritual do velho continente, num tempo muito semelhante ao do santo, em que parece termos mergulhado num crepúsculo civilizacional, cujos sintomas estão à vista de todos. O Sr. Arcebispo falou deles há bocado. Na grande herança de São Bento, o que mais me fascina, eu falo em nome pessoal, é a sua regra, notável pela sabedoria e muito clara na sua linguagem, como diz São Gregório Magno na obra e local citados. A queda do Império Romano do Ocidente, 478, 2 anos antes do nascimento de São Bento, veio criar...
há bocado disse, e quero dizer que há aqui grandes especialistas nestas coisas, que isto não tem um rigor científico, porque os cientistas também ainda não chegaram a acordo totalmente sobre o assunto. 2 anos antes do nascimento de São Bento, veio criar este espaço geocultural uma turbulência muito grande. Face a esta nova realidade social, política e cultural, um jovem atentamente inquieto e insatisfeito com o mundo que o rodeava, São Bento, não se conforma. E depois de várias vicissitudes, erros de percurso e ciladas, Bento, inspirado pelo Espírito Santo e atento aos sinais dos tempos, acha a resposta. São Bento, sagazmente, não fundou uma ordem religiosa, contrariamente ao que muitos pensam. É uma novidade. São Bento não criou uma ordem religiosa. Ele criou mosteiros. São Bento fundou uma dinâmica evangélica, o mosteiro, como uma unidade de comunhão e de solidariedade. Cheia de bom senso, profundamente orante, sem esquecer, bem pelo contrário, a imperiosidade do trabalho, pois, como ele diz, só se é verdadeiro monge quando se vive do trabalho das mãos. Isto, os especialistas que estão aqui sabem que depois deu origem a reformas e contra-reformas dentro da vivência da regra de São Bento, porque uns enfatizavam mais o ora, outros o labora, e houve sempre confusões, e ainda bem, porque chegamos onde estamos com esta riqueza toda. Cheio de bom senso, profundamente orante, São Bento soube aliar estas duas feições do humano integral, a oração e o trabalho, tendo dotado estas células evangélicas de uma orgânica familiar e democrática, a que preside o abade, não como um déspota, mas como um abás, um pai solícito e atento, ouvindo o conselho dos mais velhos e pedagogicamente tolerante para com os mais novos. É interessantíssimo ver o capítulo que ele dedica aos jovens, às crianças que é uma entrega ao mosteiro. É muito interessante. Rapidamente, estas unidades evangélicas, em certa medida patriarcais, expandem-se. Da Itália, França, Grã-Bretanha, Irlanda, por norte da Europa, por todo sítio, de outros países, nascem mosteiros que seguem a regra do Santo Patriarca. Em muitas destas regiões já havia monaquismo. Na nossa, por exemplo, de raiz mais antiga, do século VI, de Sueva Frutusiana, mas este espírito de São Bento vai ganhando terreno. A Europa cobre-se destes oásis, de norte a sul, do oriente ao ocidente, ao que é hoje Portugal deveria ter chegado já no século XI. Não se sabe exatamente, mas admite-se. Isto, pelo menos, é o grande especialista que nós conhecemos, o padre Geraldo Coelho, que é beneditino, num livro interessantíssimo, que é uma manta de retalhos, de excelentes retalhos de Damasco, que se chama Quando os Monges Eram uma Civilização. Ele diz que a primeira prova da observância da regra de São Bento em terras de Portugal encontra-se antes de mais em 1086, em Vilela, e logo depois no mosteiro de São Romão do Neiva, em Viana do Castelo, onde em 1087 a regra de São Bento era assumida como norma de vida monástica. Provavelmente seriam daquilo que nós hoje conhecemos a observância de Cluny. Ela estava em expansão nessa altura. No século XII, vejam como isto vai mudando. 3 monges cluniacenses, desejosos de um maior rigor e fidelidade à Santa Regra, Roberto de Moleme, Albérico e Estevão Harding, refugiam-se num local inóspito e solitário e dão origem a uma nova família seguidora da regra de São Bento. São os cistercienses, os monges brancos, ou Bernardos, por causa de São Bernardo. Há aqui perto uma casa que é a Casa dos Bernardos. Porquê é a Casa dos Bernardos? Porque havia lá homens chamados Bernardos? Não, porque era a pertença dos monges cister, ali de Santa Maria de Bouro. E dão origem a uma nova família, seguidora de São Bento, os cistercienses, que pouco tempo depois são revigorados por um verdadeiro gigante, São Bernardo. Para o ano, no dia 25 de junho, espero que celebremos os 900 anos da fundação de Claraval. 900 anos. Aqui temos uma pequena comunidade de monjas de cister aqui ao lado, a única que há em Portugal. Este, com o seu fulgor e ardor, inspira e dá alma beneditina, por exemplo, à Ordem do Templo, que estavam um bocado perdidos, dos templários que foram extintos e que nunca mais podem voltar, porque foram extintos por decreto papal. Entenda-se. A pedido do fundador desta, ao escrever um opúsculo didático que todos conhecem, da lauda Nova Milícia, em louvor da Nova Milícia. Famílias de que
estão criadas 3 grandes famílias de que São Bento é o pai. Os monges negros, com várias modalidades. Por exemplo, nós festejamos este ano, a 12 de julho, um grande beneditino de uma família criada por ele, São João Gualberto, padroeiro das florestas. Espero que seja o padroeiro do Parque da Peneda, Gerês. É um homem notável da transição do século X para o XI, ali, assim, São João Gualberto. Os monges negros, mais conhecidos por Cluny, e também algumas ordens de cavalaria, como as nossas ordens de Avis ou de Cristo, que assumiram a regra de São Bento como o seu diretório espiritual. A primeira regra de São Bento impressa em português foi da Ordem de Avis. Faz 500 anos, daqui a 2 anos, mais ou menos. O mosteiro, se possível, deve ser construído de tal maneira que todas as coisas necessárias, isto é, a água, moinho, horta, as diversas oficinas e ateliês, existam no interior do mosteiro, de tal modo que os monges não tenham necessidade de sair dela. Eu acho espantoso isto. Como é que, e temos falado muito sobre isso, acho espantoso como é que ele diz, estão ali e não têm que ficar para fora. E tornam-se focos irradiantes de evangelização. Como é que a Europa, com esta gente metida intramuros, consegue receber o Evangelho? É curioso. E acho que nos deve levar a refletir isto. O Santo Patriarca, ao impor uma localização bem definida para a fundação de cada mosteiro, nos montes, depois eles mudaram e vieram para os vales e alguns até para as cidades, para o Porto, para Lisboa, Coimbra, por exemplo. E Cister já era nos vales, depois os jesuítas eram nas cidades e os franciscanos eram nas urbes, nas vilas, nos lugarejos. O Santo Patriarca, provavelmente a fazer uma verdadeira revolução no campo da agricultura, ele fez uma grande revolução. Nós vemos aqui, já viram, duas iluminuras de 2 atividades monásticas que eram na agricultura e a ceifa dos cereais. Mas estes eram Cister. Cister veio dar a esta dinâmica, veio a dar a esta noção do trabalho uma perspectiva diferente. Pela primeira vez surgem os irmãos conversos. Os irmãos conversos eram aqueles que tinham a obrigação, não tinham a obrigação do coro, mas tinham a obrigação do trabalho. Tinham outras regalias espirituais, evidentemente. Não era bem. É engraçado, porque isto veio mudar até a dignidade do trabalho, que não havia até ali. De facto, com esta obrigação e simultaneamente com a disseminação por toda a Europa, do Atlântico aos Urais, do Mediterrâneo à Escandinávia, a vida inspirada pela sua regra, quer na tradição de Cluny, os monges negros, quer na de Cister, os monges brancos, e até nas ordens de cavalaria, é que é interessante, por exemplo, que o território português, Cluny, os monges negros estão sobretudo presentes a norte do Douro, não exclusivamente, mas sobretudo. Cister, entre o Douro e o Tejo. E as famílias beneditinas de tradição cavaleiresca estão no Alentejo. Avis, Tomar não é no Alentejo, mas já está no limite. São Bento é o pai não só da Europa, como dos fundamentos de uma maior quantidade e diversidade de produtos agrícolas, de técnicas de irrigação dos campos, de secagem dos pântanos. Quando Dom Afonso Henriques doou a São Bernardo o pântano onde hoje está Alcobaça, os monges é que secaram e drenaram aquele pântano, entre outros contributos que os filhos espirituais de São Bento deram e continuam a dar neste campo da cultura humana. O monge beneditino brasileiro, Dom Lourenço de Almeida Prado, num livro interessantíssimo, São Bento e a sua obra, de 1978, escreveu: tornou-se norma comum a partir do século VI que os mosteiros, apenas construídos, fossem rodeados de atividades produtivas. O trabalho era distribuído entre os monges. Uns tomavam a foice, a enxada e o podão, e se embrenhavam pelas florestas que solcavam de caminhos, abrindo de espaço a espaço grandes clareiras. Os pântanos eram drenados e secos, açudes eram construídos, a terra preparada, e assim, aos poucos, iam surgindo os prados e as culturas. Outros dedicavam-se a aclimatar as essências, a introduzir os cereais e a organizar as hortas e os pomares. Não se ignora também o trabalho dos monges no aprimoramento das culturas e particularmente na arte da enxertia e da irrigação. A piscicultura e a apicultura mereceram especial atenção. De facto, até à atualidade,
onde há monges, acaba aqui a citação, o texto a seguir é meu, de facto, até à atualidade, ainda hoje, isto acontece, onde há monges ou monjas de São Bento, beneditinos ou cistercienses, cada mosteiro vive do seu trabalho e quase todos possuem terrenos agrícolas. É interessante, e há aqui uma certa perversão, às vezes, que é associar as monjas aos doces e que elas passavam a vida a comer doces só com gemas e açúcar, pois isso era uma forma de sobreviver. Pois elas também comiam, com certeza, não há pecado nenhum em comer coisas boas, não é? Mas isso era uma forma de sobreviver e de aproveitar as claras para deitar na parte do hábito que tinha que ficar engomada. Portanto, como tinham que engomar a parte do hábito, sobravam as gemas e as gemas depois eram batidas e faziam-se os bolos que hoje fazem a chamada doçaria conventual. Na paisagem agrícola portuguesa, o contributo para o desenvolvimento da riqueza agrícola está bem patente, mesmo os mais distraídos reconhecem a alcobaça e as suas frutas, Lafões e os seus vinhos, Amares, com o mosteiro de Santa Maria e as laranjas, ou até o pequeno mosteiro de Irmelo, em Arcos de Valdevez, que deixou a sua marca nas afamadas laranjas, que são certificadas há poucos anos. E que dizer do Val do Douro, onde Cister esteve tão presente, Tarouca, Salzedas, etc., e que deixou vinhos de altíssima qualidade. Nós esquecemos que o champanhe é uma invenção dos monges. Grande parte, as cervejas não foram invenção deles, mas eles multiplicaram as marcas e os géneros de cerveja e vinhos de grande qualidade devem-se aos monges. Durante séculos, os monges filhos de São Bento trabalharam as terras e ensinaram a fazê-lo aos vizinhos. Quem, por exemplo, consultar, isso é interessantíssimo, as atas dos capítulos trienais da Congregação Portuguesa de São Bento, como sabem, às vezes nós temos a ideia de romantizar e ver tudo assim muito bonito. Estas ordens sofreram crises muito profundas entre o século XIV e o fim do século XVI, princípio do século XVII, com os comendatários. Estas casas eram casas, eu ia dizer de perdição, mas não ando muito longe se eu disser. Havia mosteiros onde nem sequer conheciam a regra, não tinham um exemplar, porque os comendatários levavam todos os bens e não havia... entravam todos em roda livre. Depois, graças ao Concílio de Trento, é implementada a reforma e então, não deixando o mosteiro de ser autónomo, como sabem, os monges beneditinos fazem 4 votos, contrariamente às outras ordens religiosas, pobreza, castidade e obediência, fazem o da estabilidade. Portanto, é-se monge para o mosteiro e não monge para uma ordem. E os monges portugueses, a partir do Concílio de Trento, fazem um 5º voto, que é o voto de atravessar o mar, que se mantém até até à extinção em 1834. Portanto, pobreza, castidade, obediência, estabilidade e atravessar os mares. Quem for consultar as atas, porque eles reuniam-se em 3 anos, é muito interessante ver, constatar a enorme preocupação dos monges em cultivar as suas propriedades e no investimento nas melhorias das mesmas. Triênio a triênio, até 1834, podemos ver como os monges negros, por estas atas, se ocupavam das produções agrícolas. É fabulosamente interessante ver a preocupação na reflorestação. Isto é, nós temos que tirar carvalhos para fazer o travejamento daqui, mas vamos plantar 300 carvalhos. Vamos precisar de castanheiros, mas vamos plantar não sei o quê. Vamos semear giestas. Uma coisa curiosa. Eu, quando vi isto pela primeira vez, interroguei-me porque é que eles semeavam giestas. Uma praga. É a adubação verde, porque a giesta leguminosa fixa o azoto na raiz, portanto, eles cortavam-nos e voltavam-nos a pôr no solo, e era o azoto que hoje se deita nos adubos químicos. Eles faziam isto e ensinaram às pessoas a fazer. Na minha terra fazia-se isso com os termoceiros. Semeavam-se os termoceiros na bordadura dos campos para recolher os termossos, mas, sobretudo, para depois os voltar a enterrar, porque sabiam que isso enriquecia o solo. O mesmo com os cistercienses, monges e monjas, talvez, provavelmente ainda mais para estes. Na realidade, a agricultura, a atual, deve muito a São Bento. Àquele pedacinho da regra em que se inicia este curtíssimo texto. Refiro novamente a Alcobaça, importante centro frutícola, que de Pântano passou a cidade, que hoje é conhecida, sobretudo, pela sua fruta. E pelos scriptória. Num trabalho árduo e anónimo, passaram as sementes e raízes do Renascimento. Sem o trabalho e o esforço destes monges copistas, não teria sido possível o chamado Renascimento. Não estaríamos onde estamos hoje. Mas outras áreas da vida humana foram implantadas e desenvolvidas e, sobretudo, vividas nos mosteiros, inspirados pela regra. Não vou senão referir-me à vol do azul, à educação.
esta pagela é muito interessante, que é São Bento com 2 meninos, São Plácido e São Mauro, Santa Amaro. Os pais entregavam as crianças, os seus filhos, para serem educados no mosteiro. E eu vou falar depois disso. Os mosteiros tinham todos a escola claustral. Sinsverga, que é o nosso único mosteiro beneditino, teve escola claustral até depois do concílio pouco. Teve uma escola claustral. Conheço pessoas que frequentaram a escola claustral de Sinsverga. Educavam crianças, recordar o nosso Santo Amaro, por exemplo, e São Plácido. Estas escolas que surgiram praticamente em todos, e as catedrais, não vem a propósito aqui, mas as catedrais tiveram aqui um papel importante. Estas escolas que surgiram praticamente em todos os mosteiros eram, em tempos bem agitados, centros calmos, serenos e competentes de transmissão dos saberes. Não poderia deixar, igualmente, de referir o papel dos monges na arquitetura e noutros aspectos da arte, como a música ou a escultura. Estou-me a lembrar de uma grande monja beneditina, Santa Hildegarda de Bingen, que foi médica, foi música, ela foi botânica, foi tudo. E fez tudo com enorme competência. Era uma monja, uma mulher de filiação beneditina. Quer dizer, por exemplo, do aparecimento do gótico. O estilo gótico nasce com os filhos de São Bento. Não poderia deixar de referir, portanto, este aspecto, a Abadia de Saint-Denis, a obra e engenho do abade Suger, ou Sugério em português, eu não gosto muito, mas é quem diga assim, primórdio do gótico, ou em Braga, na catedral, com o seu grande arcebispo, São Geraldo, e a reforma da liturgia e do canto litúrgico. Ele, que foi monge de Moissac, coloniacense, chantre em Toledo, era cantor em Toledo, e depois veio eleito bispo de Braga. Isto é muito interessante, pensar, é curioso. Hoje, no século XXI, com a comunidade europeia, nós nunca poderíamos ter o sucessor do Sr. Dom Jorge Ortiga, um bispo francês. Nem pensável. Mas, neste tempo, foi possível que o primeiro, não o primeiro bispo, mas o primeiro arcebispo de Braga, tivesse passado pela França, pela Espanha, e depois acabasse os seus dias em Braga. Mas temos o Coroas lá. O Coroas? Quem é o Coroas? É para depois, então. Ai, meu Deus, isto levava-nos muito longe. Bem, foi muito importante na reforma da liturgia, os especialistas dão-lhe aqui grande relevo, eu não sou, limito-me a repetir aquilo que eles dizem, e acredito em grandes cabeças que se debruçaram sobre isso, enfim, e acredito que seja verdade. O canto gregoriano, por exemplo, o canto gregoriano foi compilado, foi mandado resumir e escrever por São Gregório, que era beneditino, e que, malgrado a feroz indiferença com que é tratado, eu não compreendo, mas enfim, é o que é, chegou até nós e é referido, por exemplo, nos textos do Segundo Concílio Vaticano, como o canto da Igreja, a Sacrosanto Concilium, por exemplo, o primeiro documento do Vaticano II, fala precisamente do papel, do relevo ao canto gregoriano, e cuja compilação, o canto gregoriano, por isso se chama gregoriano, se deve a este Papa. Quanto ao atual Papa, afirma, esta economia mata, Evangelium Gaudium, número 52, e com toda a razão, mas temos que ler esta frase no seu devido contexto. E com toda a razão, também em São Bento, nos seus mosteiros, podemos encontrar uma experiência e um roteiro que podem ajudar esta Europa moribunda. Anselmo Grun, em Bento de Núrcia, Mestre de Espiritualidade, um livro que eu já referi há bocado, o fundamento mais importante, eu transcrevo, o fundamento mais importante da ética beneditina na economia está em ter em atenção a dignidade do homem. Toda a economia deve servir o homem e a sua dignidade. O homem não pode converter-se em escravo do sucesso económico. Em São Bento, há atenção para o indivíduo. O celeireiro, portanto, o monge encarregado da administração do mosteiro, não deve tratar ninguém com superioridade, mas estar atento a todos, mesmo quando exprimem desejos pouco razoáveis. São Bento não se cansa de inculcar no celeireiro que ele não pode... Isto seria o Ministro da Economia hoje, ou o Económico da Diocese. Que ele não pode perturbar nenhum irmão, que deve ser simpático para todos e que não deve mostrar que tem poder. Isto é fim de citação deste beneditino nosso contemporâneo. Neste voo sobre o contributo de São Bento e dos seus filhos espirituais, não podia deixar de referir, e só isso, o papel da construção da Europa no campo tão querido ainda hoje pelos beneditinos e cistercienses da hospitalidade. Cada mosteiro tem que ter uma secção aberta aos hóspedes. E onde não pagam, dão aquilo que entendem. A hospedaria faz parte da identidade do mosteiro.
ou no campo da saúde, com as boticas de cada mosteiro abertas à comunidade. Foi famosa a botica do mosteiro de Cabeceiras de Basto, que teve um célebre monge boticário que se dedicou muito às plantas e, enfim, àquilo que ele sabia, que se sabia na altura, e que abria à comunidade. Vinham de longe, quilómetros e quilómetros, procurar as mesinhas que o monge tinha à disposição. Onde? Num mosteiro de quê? De São Bento, de São Miguel de Refógio, que era beneditino. Como já referi, entre os maiores cabocleiros da Europa, já estou a alongar-me muito, eu agora não vou fazer mais comentário, vou resumir, vou ler só o que aqui tenho escrito. Como já referi, entre os maiores cabocleiros da Europa, discretos, operativos e silenciosos, mas efetivamente determinantes na definição da sua cultura, estão os filhos espirituais de um romano nascido no século V e que, do Atlântico aos Urais, da Escandinávia ao Mediterrâneo, a referir, com a sua presença criaram uma civilização malgrado as vicissitudes da história. Bento de Núrcia era o seu nome. Aqui foi referido várias vezes. Os mosteiros, lugares de oração e de trabalho, eram e são o espaço espiritual e temporal. Os mosteiros e seus monges, que seguiram e seguem a regra de São Bento de Núrcia, foram os motores determinantes desta cultura. Destes cenóbios, ao longo dos séculos, se promovia uma cultura irradiante de respeito pelo outro, pela natureza e de uma saudável solidariedade. Onde se implantou o mosteiro, frequentemente em locais isolados e despovoados, nasceu uma aldeia, ou até mesmo cidades. Salzburgo, na Áustria, por exemplo. Alcobaça, em Portugal. Cabeceiras de Basto, que acabei de referir. Os monges, filhos espirituais de São Bento, eram considerados na Idade Média. É uma forma de entender e de ler a Idade Média. Esta forma eu encontrei-a muito bem explicitada no Frei Geraldo Dias Coelho, quando os monges eram uma civilização. Os monges, então, eram aquilo que ele designa pelos oratores, nomeadamente os monges negros e os cistercienses, verdadeiros mediadores entre os homens e Deus. E por isso, o mosteiro, cada mosteiro, para muitos homens medievos, foi lugar de eterno repouso, ainda hoje visível em lápides funerárias ou túmulos de antigas igrejas dos mosteiros. E cada mosteiro, por ser privilegiadamente lugar de proximidade com o além, onde dia e noite se cantavam os louvores divinos, tornava-se deste modo um centro de grande interesse e atração, objeto de dádivas dos simples e dos poderosos na procura da salvação eterna. Uma Madonna, por exemplo, ali de Guimarães, foi generosa para com o mosteiro que lá havia. As diferentes artes e ofícios, nomeadamente a agricultura, desenvolveram-se imenso à volta dos mosteiros, pelo trabalho árduo dos laboratórios, dos trabalhadores. A comunidade que se ia fixando, foram-se fixando comunidades ali à volta, em regime de verdadeira simbiose, na presença dos monges. Ambos tinham benefícios, ninguém saía prejudicado. E não é por acaso que a boa fruta que ainda se come em Portugal, como disse, não volto a repetir, nasceu e se vive ainda hoje à volta dos mosteiros. À sombra dos mosteiros se fixaram os belatores medievais, os homens da guerra, os combatentes. Hoje, essa testemunha é visível em muitas localidades, nos solares, sobretudo nos mais antigos, que remontam, muitos deles, a esse tempo recuado de combate. À sombra dos mosteiros, por toda a Europa, desbravaram-se matas, arrotearam-se terrenos ou secaram-se pântanos, fixaram-se populações. A devoção a São Bento criou, desde tempos imemoriais, uma forte devoção popular. Será difícil encontrar uma igreja paroquial sem uma imagem do pai e padroeiro da Europa, São Bento. Na Arquidiocese de Braga, tem um dos seus mais famosos santuários do mundo dedicados a São Bento, este onde estamos. Ou, meramente, a título exemplificativo, São Bento das Peras, em Vizela, São Bento da Várzea, em Barcelos, também há São Bento de Pedraído, que eu descobri recentemente. São Bento da Várzea tem uma imagem espetacularmente bela do século XV, de São Bento, em Pedra d'Ançã. É uma preciosidade que deveria ser despida dos trajes de episcopais e ser reduzida à beleza que ela encerra na Pedra d'Ançã. De facto, é uma imagem belíssima. Ou o interessantíssimo e ingênuo São Bento de Irmelo, nos Arcos de Valdevez, onde houve um mosteiro de Cister. É tão rude aquele São Bento de Irmelo, com aquele chapéu imenso em cima da cabeça. Mas as pessoas têm devoção. Europa, o que é isso, afinal? Já estou na reta final. A Europa é um conceito que só secundariamente é geográfico. A Europa não é nenhum continente geograficamente evidente,
mas trata-se de um conceito cultural e histórico. Cito o cardeal Ratzinger, na conferência proferida na Universidade do Porto, na Católica do Porto, em 5 de março de 2001, num livro interessante, pequenino, Os Fundamentos Espirituais da Europa, da edição mínima. Palavras de um sábio profundamente beneditino, sem o ser, e que até assumiu o nome de Bento XVI, em homenagem ao santo padroeiro da Europa. De facto, a Europa é um conceito cultural e histórico, e para a elaboração deste conceito, São Bento e os seus filhos tiveram um papel decisivo, tão decisivo que desde o final da Segunda Guerra Mundial, quase todos os papas, Pio XII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, lhes dedicaram textos relevantes, como aqui disse, para compreender e determinantes para compreender o contributo de São Bento, a quem Pio XII chamou Pai da Europa, Paulo VI proclamou, faz amanhã 50 anos, Padroeiro da Europa, a quem João Paulo II se referiu como um dos pulmões pelos quais respira a Europa, e o grande Bento XVI quis associar intimamente o seu curto e extraordinário pontificado, assumindo o nome de Bento. E o nosso atual Papa escolheu como lema do seu serviço petrino a frase inspirada num grande benedito, São Beda o Venerável. A ver se eu digo direito. Miserando atque eligendo. Isto em português diz-se, com misericórdia o elegeu. É interessante que o nosso Papa também foi buscar à herança beneditina alguma coisa de significativo. O lema, isto é, o guia do seu pontificado. São Bento de Núrcia, com a sua vida e a sua obra, exerceu uma influência fundamental sobre o desenvolvimento da civilização e da cultura europeia. Bento XVI, 9 de abril de 2008. A 24 de outubro de 64, pela Carta Apostólica Pacis Nuncius, o Papa Paulo VI, como já disse, proclamava São Bento de Núrcia, aqui é este santuário cultuado anualmente por várias centenas de devotos, de milhares de devotos e peregrinos, patrono principal da Europa. É esta efeméride que estamos a celebrar durante este ano. Aqui o santuário está a celebrar isso, o Sr. Cônego já referiu, no dia 5 de janeiro deste ano, as bandeiras de todos os países da Europa, do Atlântico aos Urais, estão aqui na vossa frente. A 21 de março de 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Pio XII, a propósito do 15º centenário da morte de São Bento, patriarca dos monges do Ocidente, publicava uma carta encíclica Fulgens Radiatur, exaltando São Bento, fulgurante de luz, que resplandece como astro na cerração da noite, apontando o Santo Patriarca como modelo e guia na reconstrução de um continente dilacerado e destruído por uma guerra fratricida e feroz, numa verdadeira cerração da noite. Noite cerrada, escura. Mais tarde, em 1980, São João Paulo II, em 23 de março, referindo-se a São Bento, afirmava: pai dos monges, legislador da vida monástica do Ocidente, tornou-se também indiretamente o pioneiro da nova civilização. Onde quer que o trabalho humano condicionava o desenvolvimento da cultura, da economia e da vida social, aí chegava ao programa beneditino da evangelização que unia o trabalho à oração e a oração ao trabalho. Voltando à Pacis Nuncius, de Paulo VI. Começa assim: mensageiro da paz, artífice de união, mestre de civilização e, sobretudo, arauto da religião de Cristo e fundador da vida monástica do Ocidente, estes os justos títulos de exaltação de São Bento Abade. Mais adiante diz: foi ele, com constante e assíduo empenho, a fazer nascer neste nosso continente a aurora de uma nova era. Sobretudo, ele e os seus filhos levaram a cruz, o livro e o arado, o progresso cristão às populações espalhadas desde o Mediterrâneo até a Escandinávia, desde a Irlanda às planícies da Polónia. Esta nossa civilização renasce na cerração da noite. Noite cerrada, noite escura, em que tinha mergulhado no final do Império Romano. Este renascer alastra por toda a Europa, do Atlântico aos Urais, graças a esta força, a este exército silencioso e laborioso dos buscadores de Deus, com as armas da paz e do bem, configurados pela cruz, pelo livro e pelo arado. A esta pleia de homens e mulheres que se espalharam por toda a Europa e estão nas origens e identidade de Portugal, é bom não esquecer, que presta homenagem no ano em que se completam 50 anos de proclamação de São Bento como padroeiro principal da Europa, num momento de forte crise moral e civilizacional, em verdadeira cerração da noite do continente, que incompreensivelmente se recusa a reconhecer o contributo do cristianismo e no cristianismo de São Bento e seus filhos espirituais no desenho da sua identidade mais profunda.
Não poderíamos deixar passar em silêncio este acontecimento, este gesto profético de Paulo VI, que em plena Guerra Fria ousou alertar os europeus para o modelo de artífice da paz, da concórdia e do progresso, que foi, é e será São Bento. E este Papa quis que esta solene proclamação de que estamos a comemorar os seus 50 anos ocorresse na reinauguração do Mosteiro de Monte Cassino, onde se encontra o túmulo do nosso muito querido São Bento, que a malvadez dos homens destruiu em 1944. Este gesto, como que nos sugere, neste momento da vida da Europa, de destruição moral profunda, que é possível guardar a esperança, bastando, para tanto, olhar para a preciosa herança de São Bento, que continua a dar-nos horizontes para o nosso caminho de homens e mulheres, decididos a construir um mundo mais justo, sem esta economia que mata, citando novamente o Papa Francisco. Na Europa pluralista de hoje, composta de diversos povos, com diferentes línguas, a mensagem cristã, que não está vinculada a qualquer sistema político, social ou económico, e nem sequer a qualquer forma específica de cultura, pode constituir, precisamente, em virtude da sua universalidade, um verdadeiro elo de ligação entre várias comunidades humanas e nacionais. Pode tornar-se, como no tempo de São Bento, um instrumento de unificação e de colaboração no interior de uma Europa pluralista. A Europa de hoje tem necessidade de crentes conscientes da riqueza que a fé cristã oferece à sociedade do nosso tempo. O Cardeal Ré, numa homilia que fez em março de 2013 e que está no livrinho de que falei há bocado, São Bento aponta-nos também hoje o caminho, reforça-nos a nossa consciência de sermos cristãos no aqui e agora da nossa existência. Estamos no santuário de São Bento que lhe é dedicado, sob a invocação da porta aberta. Porta aberta a todos os que buscam Deus, como nos recomenda São Bento. Porta aberta para todos os que tantas vezes perderam a fé, mas procuram Deus sem o encontrar nas coisas simples da vida e a que São Bento pode ajudar a encontrar. Porta aberta para os que, como simples turistas, se deixam maravilhar com a natureza que cerca este santuário e que muitas vezes não se apercebem de que pelo visível se pode chegar ao invisível. Porta aberta para um acolhimento fraterno, como nos recomenda o Santo Patriarca, a todos, independentemente das nossas crenças, a todos os que visitam o nosso santuário. Para terminar, permitam-me que cite São João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal Eclésia na Europa. A cultura europeia dá a impressão de uma apostasia silenciosa por parte do homem saciado que vive como se Deus não existisse. Número 9. São Bento, cuja regra permite uma leitura bastante alargada, será e terá de continuar a ser um dos motores para que a Europa se reencontre com as raízes, purificada e mais liberta dos erros em que se afundou, nos afundou. A terminar, seja-me permitido afirmar que a Europa nunca seria o que é, ou melhor, o que está quase a deixar de ser. Recordo que o Papa Francisco disse recentemente: não estamos numa cultura de mudanças, mas numa mudança de cultura. Se não tivesse havido o trabalho laborioso, constante, silencioso e discreto dos filhos de São Bento, de todos os carismas que ele inspirou, os chamados monges negros, com as várias famílias, os cistercienses e das ordens de cavalaria, como já referi, nomeadamente a Vis e o de Cristo, tiveram, na regra São Bento, como diretório espiritual. Nas granjas, ou nas oficinas várias, ou no scriptório no claustro, ou no oratório onde 7 vezes por dia cantam os louvores divinos, tornando o mosteiro um espaço e um tempo de laus perennes, ou na sua cela, onde talvez muitos fazem a sua léxio divina, ajudando-nos a elevar-nos como buscador de Deus. Os monges, filhos espirituais do Santo Patriarca, deverão continuar a guiarem-nos os nossos trabalhos, tornarem-nos buscadores de Deus e os nossos locais de trabalho verdadeiros oásis de labor discreto, tal como São Bento queria que os seus discípulos vivessem no mosteiro. Verdadeira escola do serviço do Senhor. Ele define o mosteiro deste modo, como o afirma na regra. Assim, meus amigos, responsáveis pela imprensa cristã, tornem os vossos média verdadeiros mosteiros abertos ao mundo, levando ao mundo o que ele espera e de que tanto carece: animar cristamente a ordem temporal. A Europa, bastante perdida e envergonhada da sua herança, precisa urgentemente que seja apregoada e vivida a mensagem que Jesus Cristo, o único Salvador, ontem, hoje e sempre, nos veio trazer, e que São Bento foi um dos mais extraordinários arautos. A leitura evangélica que o Santo Pai, padroeiro da Europa, nos legou e que posteriormente foi sabiamente resumida, ele nunca escreveu isto, mas é da tradição beneditina dizer que os beneditinos têm como lema
ora é de labora, reza e trabalha, e que recentemente li que deveria também incluir o legere, e ainda mais recentemente li que devia conter o ede, de comer. Devia ser ora, labora, legere, ede. Eu não sabia, fiquei a saber. Comer, é preciso comer. É esta a mensagem de São Bento, é este projeto, e beber. É uma cultura em mudança, não se sabe bem em que sentido. São Bento é e terá de ser tido e havido, tal como o desejaram os últimos papas, desde Pio XII até Bento XVI, o grande inspirador das mudanças de que a Europa precisa para, no reencontro com as suas raízes, no respeito e reconhecimento da sua memória, se torne um espaço de justiça social, da solidariedade, respeitadora dos mais frágeis, da concessão à morte natural, da natureza e com os estilos de vida baseados em economias que não matem. Faço votos sinceros para que os média, porque sois responsáveis, se tornem construtores de uma Europa e nela de um Portugal onde o ar moral que respiramos seja um ar mais puro, num ambiente humano, espiritual, social, cultural, político e económico, mais de acordo com o Evangelho, à laia de um mosteiro no mundo, com leigos e religiosos, estão aqui muitos, e sacerdotes, empenhados nas grandes causas da humanidade, pois nada do que é humano nos pode ser alheio. A Europa, para sobreviver, precisa incontestavelmente de uma nova recepção crítica e humilde de si mesma, se quiser sobreviver. Os crentes cristãos deveriam compreender-se como uma minoria criadora e assim contribuir para que a Europa ganhe novamente o melhor da sua herança e sirva toda a humanidade. Continuo a citar o cardeal Ratzinger, na obra que citei há bocadinho. E São Bento deve ser para nós uma fonte inspiradora para este agir aqui e agora que se impõe. Muito obrigado.